Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel, eu sou aluno do terceiro ano de ensino médio e somos os apresentadores do AlciCast. Oi, meu nome é Clara Cavalcante e eu também participo da apresentação do AlciCast. Oi, gente, meu nome é Daniel, eu sou apresentador também e eu estou do lado dessa queridíssima e ilustríssima pessoa, Janaína. Muito obrigada, minha gente. Tô aqui mais uma vez. Quase fixa já. Quase fixa, já tô quase aqui sempre, né, em todos os episódios. Mas Esperamos hoje pra demais. falar sobre uma temática que é muito importante, não é, Gabriel? Isso. Hoje nós vamos falar sobre o impacto do diálogo entre pais e filhos. Sobre a confiança entre os pais com os filhos. Eu mesmo tenho uma dificuldadezinha de começar uma conversa que seja mais pessoal. Eu queria saber como é que vocês trabalham com isso também. Porque assim, eu mesmo também tenho essa dificuldade às vezes, assim. Em relação não é em relação a tudo, assim, porque eu tenho uma facilidade de conversar com minha mãe, assim, com minha avó, em casa, por exemplo, sendo que tem alguns assuntos que deixam a desejar, exemplo, pressão escolar, faculdade, porque elas podem ver isso de uma maneira totalmente diferente da minha. Pela questão até da época mesmo onde elas viveram, que era totalmente diferente. Então eu acho que essa questão entra muito, porque é tipo assim, se eu confio ou se eu não confio, mas eu acho que a questão não é só essa. É que tem alguns tópicos, justamente. E eu acho que até a gente tá aqui com uma conversa, né, bem diversificada, porque temos filhos e temos uma mãe que também é filha. Que também é filha, que também é mãe, que é tudo. Que também pode representar até o papel dos pais, assim, né? Porque a gente tem a visão da gente como filho, mas também não tem a visão dos nossos pais, porque a gente não conversa muito sobre isso, né? E aí, assim, é importante entender que enquanto pais precisamos estar atentos a esse papel, porque o que eu vejo muito, eu sou o melhor amigo do meu filho, melhor amiga da minha filha, e a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, justamente. Porque se a gente fica no papel só de amizade, a gente acaba não também contemplando outras questões, que é de orientação, autoridade não no sentido de autoritarismo, mas no sentido hierarquia, no sentido de eu estou aqui para orientar você, porque eu quero que você seja alguém no mundo, alguém que tenha valores, alguém que seja uma pessoa digna, uma pessoa que tenha empatia ao olhar para o outro, enfim. Isso é questão de ordem mesmo, né? Porque também tem aquele negócio que ele não deixa de ser pai e mãe. Isso. Porque também tem limites, assim, as situações, e eles estão ali porque eles já viveram muito. Já viveram muito mesmo, e eles também têm que educar. Então a gente sempre vê, assim, pais ou mães falando: eu sou seu amigo, mas em primeiro lugar eu sou seu pai, justamente, eu sou sua mãe. Então a gente, querendo ou não, tem que manter. Também acho muito interessante a gente falar sobre como a confiança também entre amigos. Que, como o Daniel falou, a gente consegue sim. Eu confio muito nos meus pais, mas para alguns assuntos específicos. Tanto que tem outros assuntos que às vezes a gente até conversa mais com amigos da gente, pela idade, do que pelos pais, entendeu? São temas diversificados, por mais que exista confiança. É que eu acho que isso aí não entra em uma questão de, tipo, ser amizade ou não. Acho que é questão de estar vivendo ao mesmo momento, entendeu? Não é situações opostas, é situações iguais. Eu acho que entra muito nessa questão. Aí uma pergunta, que é pra senhora, que justamente a senhora tá aqui, que é: qual é essa questão de confiança? Como é que funciona isso? Como é que a gente faz para melhorar essa questão de confiança entre pais e filhos? De questões de adolescência mesmo. Porque, assim, eles já viveram a adolescência deles. Todo mundo aqui já viveu a adolescência. Sendo que é épocas diferentes. Então, a gente sente-se preso em algumas questões. Isso. A adolescência, por si só, ela já é essa fase onde vocês vão deixando de ver o pai e a mãe como aquela pessoa que não tem defeitos, que são os super-heróis e que são as pessoas somente incrível, né? As pessoas incríveis, perfeitas e vocês começam a ver eles como seres humanos, assim como vocês. E vocês começam a perceber que existem dificuldades também, que eles também choram, que eles também têm os momentos de alegria e de tristeza, também passam por momentos de adoecimentos. Várias questões que, enquanto criança, vocês ainda não têm essa maturidade para enxergar. E é tanto que, assim, acho que é um baque muito grande, até quando a gente vê nossa mãe chorando pela primeira vez. Por exemplo, pra mim, quando eu vi minha mãe chorando pela primeira vez, que foi por causa de uma briga minha com meu irmão, eu fiquei, poxa, meu Deus, o que eu tô tá fazendo? acontecendo, né? Sinceramente, é sério, ela chora, é como se, ela tá chorando, o que eu fiz. Eu acho entendeu? que até essa confiança mistura com isso, né? De ver os pais sendo seres humanos. Justamente. Porque você pode, às vezes, estar passando por um problema no seu dia a dia, mas você não quer contar pra sua mãe porque sabe que ela vai se preocupar, porque sabe que ela vai sentir, porque sabe que vai, talvez, sentir mais do que você até pela situação que você tá passando. Mãe,
Pelo fato de ser mãe. Pelo fato de ser mãe, né? Que mãe é primeiro lugar filho, segundo lugar mãe. Que bota primeiro o filho em primeiro lugar, né? Então eu acho que fica muito também esse receio. Além de certas idades, certas conversas de idade diferente, de situação diferente, mas também fica esse pensamento de minha mãe vai sofrer muito mais do que eu, é melhor eu guardar pra mim. E eu acho que também, desculpa, acho que entra numa temática também de tipo assim, será que ela vai levar tão a sério quanto eu tô levando aquilo, entendeu? É que nem aquela questão de saúde mental. Se eu falar que eu tenho um problema de ansiedade, será que vai levar tão a sério? Isso vai ser só um mimimi. Porque, querendo ou não, são épocas totalmente diferentes. E na época dela, se ela não errasse, por exemplo, uma tabuada, era palmatória. Então, coisas totalmente opostas. Então, pode-se dizer que levaria para outro lado. Então, acho que essa questão de o que eu vou achar, como é que vai ser. O receio. O receio. Eu acho que o antes da conversa acontecer é o que mais prejudica essa relação. Que eu acho que não é a conversa em si, é o antes. E é assim que você vai perder. Justamente, é justamente isso, a imaginação antes da conversa. Porque o que acontece? Se na fase da infância você está muito focado nos pais heróis, quando você chega na adolescência, a ideia é que começa você... a ter os conflitos, isso. Frustra. Se frustra, claro, né? Porque você começa a ver sua mãe chorando e começa a enxergá-los de outra forma, mas também você começa a ir para o mundo, a ir para a identificação. E por isso você se sente mais à vontade de dialogar com os seus amigos, com os seus grupos. Na psicologia a gente chama das tribos, né? Com as tribos que vocês fazem parte. Os grupinhos. Os grupinhos. Eu cresci muito escutando que nossos pais tendem a nos criar do jeito que eles foram criados. Então, só para complementar isso que o Daniel falou, realmente, a gente tem aquele receio de falar alguma coisa de hoje para nossa mãe, e ela vai lembrar de quando a mãe dela, no caso nosso avô, conversou isso com ela. Então, assim, tende realmente a ser uma criação, sabe? Avô, pai, filho. É justamente aquele negócio, né? Que os pais repetem atitudes que seus pais ensinaram a eles. É até importante falar do quarto de despejo, que a Carolina de Jesus, ela sofreu muito na infância dela. E ela, ela não sabia como ela iria reagir com isso, e aí ela reproduziu isso. Ela reproduziu, tanto que quando ela reproduziu, ela postou o livro que ficou muito famoso, Vera, que é filha dela, praticou isso com as netas de Carolina de Jesus. Porque era isso que ela recebeu, é isso que tem. Se a vida só te dá pão, você só vai dar pão, porque você não sabe outra coisa. É aquele negócio de repetição, né? Que, pelo São menos os padrões de família. Eu já ouvi muito isso da minha psicóloga. E aí, ótimo você falar sobre isso, porque era o que eu ia falar agora, cara. E aí, os padrões de família, eles tendem sim a se repetir, né? A gente tem aquela frase bem clichê, a gente dá aquilo que a gente tem, justamente, certo? Mas isso não quer dizer que não existe a possibilidade de se fazer diferente. Até porque senão nós não estaríamos aqui. Padrões. E aí vem a psicoterapia linda, maravilhosa, toda incrível. Onde, no processo de psicoterapia, você vai conseguir trabalhar essas questões para que você consiga também fazer de uma forma diferente. Justamente. Quando você, Clara, que falou sobre a sua psicoterapia, for mãe, você vai conseguir carregar a bagagem que você está trazendo da sua mãe, mas você também vai trazer questões que você trabalhou. Foi aprendendo com a vida. Você vai aprendendo e trabalhando dentro do processo. Até porque vem, voltando um pouco, sobre a questão dos pais serem humanos, os pais erram. Sim! Então, os pais erram na nossa criação às vezes, os pais às vezes gritam com a gente, vão se arrepender. Então, pais erram. E você pode muito bem aprender com esses erros. Existe a questão da repetição, mas a questão de aprender com esses erros e modificá-los é exatamente essa quebra. Mas é que isso aí serve pra todo mundo, quebra né? De padrões. Se você erra, você também tem a sua chance de se redimir, não é? Se você errou, você vai ficar errando pro resto da vida, não. Isso aí serve pra tudo, até a relação dos pais com filhos, na vida no geral. E tá tudo bem, sabe? Quando o pai, ele se percebe errado, tomando uma ação que ele não gostaria, que pra ele é considerado errado, porque pra outras pessoas pode não ser considerado errado, né? Então, ele chega e pontua e reflete com o filho e de repente pede desculpa. Eu acho que a confiança, ela vai perpassar muito dessa construção. Eu acho. Sim. E você ter essas fantasias vai também do que você tem de resposta desses pais. Porque assim... Né? Como é que eles te respondem quando tu traz quando as você coisas? Confia. Então, a forma como eles trazem essa resposta vai fazer com que você... Eita, ó.
naquela situação que eu contei não foi bem legal, como é que vai ser pra eu contar isso agora? Eu vou arrodeando, eu vou direto ao ponto, como é que eu faço? Quando eu quero sair, por exemplo, eu vou arrodeando, comendo pra beirada, aí eu, ei mãe, eu preciso ir ali. A pessoa vai soltando numa segunda-feira, quer sair no sábado, vai soltando assim, vai arrumando vai a casa. Assim, não, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas eu acho que é muito isso, porque, assim, eu acho que as mudanças do diálogo é a partir do momento de vida. Então, eu acho que, assim, a construção ela é criada a partir do momento que você chega pra conversar. Porque, por exemplo, eu mesmo, quando eu tinha 13 anos, assim, a dificuldade de comunicação era muito. Sendo que hoje em dia, como eu vou construindo isso com minha mãe todo dia, conversando sobre o que acontece no colégio, o que acontece na minha vida, o que acontece com a minha relação de namoro, isso vai mudando e vai construindo uma relação de confiança mesmo. Então, tipo, qualquer coisa que aconteça, que seja uma besteira, que eu contaria pro meu amigo numa boa, eu também conto pra minha mãe. Porque se torna até uma relação de amizade, mas não deixando de mostrar que ela é minha mãe. Sim. Entendeu? É justamente isso. Porque essa relação tem que ser feita, ela tem que ser feita. E ela precisa ser feita principalmente porque as pessoas para quem vocês vão recorrer sempre são essas pessoas. São os pais. E quando eu falo pai e mãe, não é o pai e a mãe que concebeu. A família diária, né? Pai e mãe quem exerce esse papel. Às vezes é um avô, é uma avó, é um tio, é uma tia. E a gente precisa ter clareza sobre isso. Porque, assim, tem até muitos amigos, muitas pessoas que eu conheço que, tipo assim, não tem a presença de um pai dentro da vida. Então, elas acabam tendo uma figura de um homem, uma figura que consideram um pai, entendeu? Um padrasto, justamente. Esse papel, né? Sim. É porque se mostra, é porque é o que minha mãe sempre fala, a mãe não é te deu, é uma frase assim. A mãe não é a que te concebeu, é a que te cria. É justamente isso, que te ensina, que tá lá. E é sempre que a senhora falou, que sempre a mãe vai estar lá. Todo mundo pode deixar, mas a mãe vai estar lá. Então, acho que essa construção de confiança é nisso, de conversa, e vai conversando. É aquela frase, né? Mãe é mãe, né? Justamente. E é nesse tema que eu vou pegando outro, que é, assim, a pressão escolar. Porque, por exemplo, eu mesmo tenho um irmão e, assim, a pressão escolar, eu acho que dentro de casa da minha mãe, assim, pode não ser tanta, mas eu acho que a principal figura de pressão que eu tenho dentro da minha casa é meu irmão. Porque, assim, eu acho que minha mãe deve pensar, se ele passar e o outro filho não passar, ela vai ficar preocupada, entendeu? Comigo. Então, eu acho que busca esse tema, porque eu também me sinto pressionado às vezes. E eu tenho medo de chegar na minha mãe, eu não tô indo bem no colégio, porque aí meu irmão pode chegar nela e falar, eu tô indo bem no colégio. Então, e aí já dificulta a relação entre os três. Começa a questão de comparação, né? Justamente, onde é que ele errou? O que é que ele tá fazendo que o outro não tá fazendo? Entendeu? Então, acho que essa é a questão que eu queria deixar. Pode falar. A aprendizagem, ela tá diferente para cada um. Mesmo vocês sendo irmãos, vocês experienciando as mesmas coisas. Justamente. Vocês vão armazenar essas questões de formas diferentes. Claro. Né? E é importante entender que a comparação, ela nunca vem para ajudar, né? Eu sei que acontece muito, eu sei que às vezes é muito difícil conseguir não comparar, mas é importante entender que cada um é único e que cada um vai ter o seu processo de construção. Os pais, às vezes, acabam trazendo de uma forma muito enfática algum tipo de profissão, algum tipo de cobrança, muito pelas expectativas que eles têm. E aí eles colocam nos filhos. Eu não consegui realizar, mas aí meu filho pode realizar pra mim, então vamos investir. É porque às vezes os pais, eles consideram os filhos como uma extensão de si, né? Então assim, meu sonho não foi realizado. Então eu vou fazer meu filho vai realizar por mim. Eu acho que aí chega na parte da cobrança, né? Que tipo assim, parte... todo mundo tem seu desejo pessoal de crescimento de vida, todo mundo tem seu desejo de profissão. Então eu acho que essa cobrança de tipo, você tem que ser isso. E a partir do momento que você quer ser outra coisa, seu pai diz, não, você não vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu acho que essa pressão acaba afetando o psicológico dessas pessoas. E aí é essa questão. Isso aí é um problema ocasionado muitas vezes ou, tipo assim, casos em casos de pequenas pessoas? Veja, acontece algumas vezes, eu acho que hoje bem menos do que antes, né? Claro, mas eu sempre considero que a cobrança mais difícil de lidar é a cobrança interna. De si mesmo. Porque, às vezes, o mundo não tá te cobrando da forma como você considera que tá. Só que a gente, na psicologia, fala que é como se você tivesse um óculos com a lente embaçada, sabe? E aí você vê o mundo todo embaçado. Então você precisa limpar essa lente para poder enxergar de fato se aquilo é uma cobrança ou não.
Então, se uma pessoa está com uma cobrança interna muito lá em cima, chega um professor na sala de aula e diz, bora, minha gente, não acredito, vocês não fizeram a atividade. Aí já começa a trazer pro pessoal. Eu não fiz eu acho que a cobrança, ela tem que existir, para que a pessoa não fique uma pessoa relaxada ou tipo, não quero fazer isso que alguém vai fazer pra mim. Eu acho que a cobrança, ela deve existir sim, mas de uma maneira que não comece a prejudicar a outra pessoa. Não pode ser uma cobrança extrema. Limitada. É aquele negócio, dê uma crítica construtiva, não uma crítica pra me abalar. A cobrança acompanhada. Isso. É importante que vocês entendam que o cérebro de vocês ainda está em desenvolvimento. Ele não está desenvolvido completamente. Então, essa parte é a última a se formar, que é a parte da decisão, tomada de decisão. Então, vocês precisam sim dessas orientações e dessas cobranças, mas que não seja extremo, de fato. O que eu ia perguntar é até você como mãe, né? Agora perguntando o papel. Agora saindo da psicóloga e entrando na mãe. Entrando mãe. É uma personagem completa. Tem 2 anos. Vamos pensar na adolescência. Vamos pensar no futuro ali, né? Já, eu acho que talvez eu esteja falando muita besteira, mas na minha cabeça talvez fique mais fácil, sendo psicólogo, por ter esse conhecimento a mais, né? Por já ter essa noção de como é cada um, sabe? Porque o que eu penso assim, né? Uma mãe que talvez nunca tenha estudado sobre isso, sobre o pensamento de cada um, sobre como funciona, talvez não entenda a importância que é o seu comportamento com o seu filho, sabe? Assim, de certas coisas. Que você, como psicóloga, teria essa noção. Mas eu acho que, frisando isso que tu falou, eu acho que a questão de ser mãe ainda não dificuldade. A dificuldade é pra todos, não tem então, como. Por isso que eu falei assim, que eu posso ser meio leiga. Ser mãe sendo psicóloga, ser mãe sendo... É muito difícil, assim... eu falo, eu não queria estar no lugar da senhora, mãe. Não tem o manual, eu não queria estar no lugar da minha mãe, porque é briga pra resolver, é o trabalho que ela chega estressada, então é muita coisa. Então, é um peso que ela tem que esse papel de ser mãe é muito difícil. E aí, continuando só a pergunta, era como que fica essa de... E aí, como é que fica quando, sei lá, se acontecer alguma coisa com seu filho, se ele não for bem na escola, o que é que eu vou falar, como que eu vou conversar... Porque é novo, tem 2 anos. Mas como é que fica o pensamento e a expectativa do futuro? Eu acho que é mais um trabalho pessoal dentro dela do que dentro do menino. Puxei aqui um negócio interno. Show de bola, vamos indo. Puxei aqui um negócio interno. Mas veja, isso é uma questão muito interessante, inclusive a respeito dos psicólogos e psicólogas, porque as pessoas olham pra gente e às vezes consideram que a gente é um ET, que não tem dificuldades, não tem emoções, não... Só resolve a vida de todo mundo. Tipo É uma máquina. A gente acorda e queria dormir um pouco mais. A gente tem momentos de raiva, momentos... Mas a questão é isso que vocês, de forma muito clara, colocaram. Nós temos ferramentas e por fazer psicoterapia há muito tempo, porque para ser psicólogo, a ideia é que a gente faça psicoterapia sempre, porque como que a gente vai olhar para o outro sem olhar para a gente? Eu não tô bem, né? Então, esse trabalho ele facilita no manejo de quando surge uma raiva, de quando surge uma dificuldade com os filhos, mas isso não vai dizer de que a gente, no momento ali na relação não vai com ser o filho, humano. A gente vai ser, inclusive, mãe, né? Então a gente vai pegar no pé, a gente vai cobrar, a gente vai se sentir culpado em alguns momentos, os filhos também vão se sentir culpados. Tudo isso vai acontecer. A diferença é que talvez pra gente chegue mais rápido algumas questões. Por exemplo, se de repente eu for falar de uma forma mais agressiva, assim, de uma forma mais imponente com o meu filho, eu tenho uma tomada de consciência e a forma como eu vou conduzir aquilo de repente seja diferente de quem não tem essa tomada de consciência. E aí eu vou sentar, como eu falei, aí eu vou pedir desculpa e aí eu vou entender, ou até pela criação, eles já até pontuam, por que você tá falando alto? Eu acho que tem uma frase muito boa que é: os filhos, eles não são os melhores para poder escutar os conselhos dos pais, mas eles são sempre muito bons em copiá-los. Então, assim, como o pai ele é dentro de casa, o filho tende a ser daquele jeito. Justamente. Então, tem outra frase que é: faça o que eu falo. Né? Não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo, o que eu digo, o que eu falo. É que eu só falo o que eu digo. Quase que não sai, é um trabalho. Ninguém consegue fazer o que se diz. A gente normalmente repete o que a gente faz. Justamente. Então, por mais que a gente diga para o filho que ele precisa fazer isso e isso, se nós não temos esse comportamento, vai ser pouco provável que esse comportamento aconteça. Mas isso aí serve pra tudo, né? Se, exemplo, eu tô aqui conversando com o Gabriel, aí eu falo, Gabriel, não faz isso. Aí eu vou lá e faço a mesma coisa que eu disse que era pra ele não fazer. Aí ele vai falar, não, eu vou fazer também. Aí eu acho que vem até a questão, só voltando um pouquinho sobre saúde mental, que deu uma conexão Sim, com porque isso, foi a gente super a ver com essa situação,
é a saúde mental não só dos filhos, mas dos pais. Porque essa frase de faça o que eu falo e não o que eu faço tende a ser muito real, porque muitas vezes os pais não tratam de si mesmos. Justamente. E acabam reproduzindo coisas porque eles querem que seus filhos tenham uma vida boa, uma vida melhor, mas eles não conseguem praticar aquilo por falta de aprendizado e de conhecimento dentro da terapia. Então, como é que fica esse... Será que pra você ser pai você tem que fazer terapia antes? Será que pra você ser pai você tem que fazer terapia... Como é que é isso? Como é que funciona? Não tem fórmula mágica, né? Pra gente ser no não tem mundo, receita, né? Pra gente ser no mundo pai, mãe ou qualquer outra coisa, não tem uma fórmula mágica. Eu acredito que a psicoterapia ela vai entrar sempre para qualquer pessoa quando existem impactos no teu dia a dia. Então, se de repente aqueles conflitos dentro de casa ou aquelas situações, para você pai, para você mãe, tá repercutindo de uma forma negativa, tá prejudicando o seu sono, tá prejudicando o seu dia a dia, você tá se sentindo muito culpado, você tá se sentindo estressado, talvez seja o momento de procurar uma psicoterapia. E quando existe Fica a dica aí. Fica a dica. E quando existe uma carência... Contato de Jana na descrição. sempre bom, né? Consultas online. E deve ser muito mais difícil quando tem uma carência parental, né? Uma pessoa que cresce sem o pai dentro de casa, e já é mais ainda uma carga sobre a mãe. Porque geralmente a gente tenta dividir, ou tem gente que encontra um coração assim, poxa, eu não tenho meu pai presente, mas eu sou muito próximo do meu padrasto, ou do meu tio, ou até mesmo do meu irmão mais velho. Então, assim, é mais carga ainda por cima dos pais. Assim, também escuto muito de falar que, assim, quanto tempo o seu pai ou sua mãe não te dá um abraço? Exemplo, porque tá focado muito na vida pessoal, porque tem trabalho. E, às vezes, é sério, os pais podem achar que tá dando tudo, porque tá dando, exemplo, um dinheiro, tá comprando alguma coisa. Sendo que eu acho que entra na questão dos filhos, é que os filhos também querem atenção. E pensando até como pai, né? Será que essa carência de afeto mesmo, seja porque tá trabalhando muito, porque recebeu essa falta de afeto e tá acostumado com isso, porque não tá percebendo que é necessário esse afeto? Justamente. Porque também tem muito disso. Às vezes os pais nem percebem, né? Numa vida tão rotineira, e os filhos sentem aquela falta, mas não conversam com os pais muitas vezes porque não tem a confiança que a gente conversou no início e acabam, tipo, sem ter esse contato, deixando pra lá, sentindo uma falta, que falta algo, mas os pais não percebem que estão fazendo isso, sabe? E também, é isso. Pode. E também entra na questão de, assim, entra na questão do filho pensar, e meu pai e minha mãe se esforçam tanto no trabalho pra eu chegar e cobrar, tipo, um abraço, que deve ser o mínimo. Deve ser besteira, não é importante, então, né? Mas faz falta. Mas faz falta, mas é justamente isso. Não é que não faz falta, mas é que, tipo, a cobrança na nossa mente é que, tipo, se eu chegar nele pra cobrar um abraço, sendo que ele me dá tudo que eu preciso... Ele vai me dar um jeito, vai me dar um abraço. Justamente. O que é um abraço? E será que o abraço precisa ser cobrado? É verdade, eu acho que fica esse pensamento, né? É o mínimo. Eu acho que a casa tem que ter os pilares, entendeu? Realmente, quando a gente vê, nossa, minha mãe trabalha muito, 20 horas por dia, então assim, eu acho que é injusto da minha parte eu chegar lá e pedir, ô mãe, bora ali sentar e ver um filme. Então assim, às vezes a pessoa fica realmente preocupada, mas eu acho que tudo são momentos, entendeu? Eu acho que a gente tem que ver quando realmente é um trabalho, quando ela tá ocupada ou quando ela tem um tempo, entendeu? Realmente tem que olhar direitinho a situação. Eu, falando como filho, eu acho que, assim, eu quero ser pai, obviamente, né? E eu acho que quando eu tiver meu filho, eu quero, assim, mesmo tendo trabalho, mesmo me esforçando bastante, eu quero guardar um tempo, assim, pra ele, porque eu não quero que ele tenha a falta disso. Eu quero que, né? Justamente, eu quero que aquele negócio, os filhos reproduzem o que os pais fazem. Eu quero que meu filho reproduza isso, entendeu? Eu quero que ele seja carinhoso, eu quero que realmente ele tenha um amigo e, assim, um abraço, porque é o mínimo, entendeu? E todas as pessoas precisam muito, viu? Quando você tem realmente essa presença assim dentro de casa, de um abraço, de um beijo, realmente é importante, assim como todas as outras coisas. E aí fica a grande dica para os pais e para as mães que estão ouvindo o nosso podcast. Arrumem um tempinho. Porque é importante. Um para tempinho, até pros pais um tempão, mesmo. a gente fala de tempo de qualidade. Porque às vezes a gente tá com outro e não tá. Então a gente tá ali comendo com todo mundo à mesa e tá todo mundo no seu celular. A gente
não tá conectado. Então, o tempo de qualidade é esse tempo de conexão. E é engraçado porque vocês trazem o olhar de vocês, mas por vezes eu escuto os pais dizerem é justamente isso. Aqui é sintonia, ó. A gente fala muito dos pais, mas o que a gente faz também. Eu ia falar sobre por exemplo, ai, que saco, que mico. Ai, me dá abraço. Tá todo minha mundo mãe tem um costume de tirar onda, de brincar. Ela tem esse costume de brincar. E aí quando ela chega, eu falo, pelo amor de Deus, mãe, já vem com outra dessa. E aí quando tá na mesa lá, porque sempre que eu chego de noite do integral do colégio, né, vou lá sentar. Aí eu coloco meu celular pra assistir um videozinho. Sendo que assim, acaba que aquele momento a gente podia estar conversando, entendeu? Porque eu cheguei cansado, ela chegou cansada, sendo que ela não tá no celular. Eu acho que ela pode estar dando uma abertura pra conversar comigo, sendo que eu não tô dando essa abertura pra ela. E aí quando eu quero, entendeu? É a organização, entendeu? É justamente isso. É aquela sintonia mesmo de dar-se também dos dois lados, né? Acho que só um comentário sobre, porque faz sentido também na minha cabeça, que a gente tava falando sobre pais que às vezes são só melhores amigos, e agora comentando sobre pais que às vezes são só pai e mãe e não são os amigos. Não são, não porque não querem, junto, né? mas porque, né? Mas é bem o que vocês estavam comentando, que muitas vezes é dos dois lados. Às vezes o adolescente, ele sente, pelo menos é a nossa realidade atual, né? Terceiro ano, Enem, não sei o quê. Sente aquela cobrança de tudo, aí vai estudar, vai fazer não sei o quê. Quando chega em casa só quer ficar no celular um tempinho, porque não tem tempo pra nada. Aí vai, faz não sei o quê, quer se conciliar com a academia. Mãe, só quero dormir, pelo amor de Deus. E aí às vezes sua mãe chega, minha mãe chega direto pra mim. Filha, vamos assistir o filme, mãe, tô com tanta preguiça. Me deixa aqui no meu quartinho Filme deitada. um negócio no final de semana, bora. Eita, não, vou não. Eu só acordo depois de 2 horas da tarde. Eu acho que é muito importante assim comentar, sem trazer um clima pesado, sempre falar aproveitem, tanto para os pais quanto para os filhos. Trouxe já. Porque Clima pesado. É porque assim, muitas pessoas levam isso como uma dor. Mas como a gente tá tratando um pouco mais entre um adolescente e um adulto entre 30, 40 anos, independente assim, é sempre muito bom você dizer, poxa, aproveita. Até porque para os pais, não, meu filho, eu tô cobrando muito do meu filho, mas poxa, algum dia meu filho vai crescer, vai ir morar fora, vai morar sozinho e eu vou ver meu filho uma vez a cada 15 dias por causa do trabalho. Então assim, aproveitar realmente, ter a cobrança, ter realmente que seguir, porque todo mundo tem que seguir realmente alguma coisa. Mas aproveitar, sabe? Tanto os filhos quando estão cansados, quanto os pais quando estão cansados, tentar arrumar um tempo, porque quando você perde, faz muita falta, sabe? Mas é justamente isso. Gente, eu estou num momento sensível. Eu estou no momento do mês que eu estou sensível. Então, por favor, não comentem muito que eu vou chorar. Mas eu acho que isso é verdade, não é deixando o clima pesado, mas tudo se tem que se aproveitar. A relação com os pais e a relação dos pais com os filhos, ela pode ser muito boa. Claro que tudo tem uma dificuldade, isso serve para relações sociais, no tema geral. Perfeito. A sociologia, ela entrou para justamente debater sobre as dificuldades da comunicação da sociedade. E se entra nisso, porque todo mundo se tem dificuldade de fazer alguma coisa, todo mundo se tem dificuldade de falar sobre alguma coisa, sendo que se tudo pode ser solucionado. E aí entra também o lado da psicoterapia, porque tudo pode ser solucionado. Existe até terapia de família, né? Terapia de família, terapia de casal. Na terapia para adolescentes e crianças, a gente precisa de momentos de orientação para os pais, para os responsáveis. Então, assim, é possível sim. Esse canal é um canal de ajuda, sim, que precisa ser acessado, entende? E, assim, eu acho muito bonito ver vocês ter esse entendimento. A relação dos filhos com os pais é uma relação, então não é cooperação, né? Não é uma ida somente. Justamente. É uma ida de mãos dadas. Entende? Se não existe isso, fica complicado. Fica complicado a confiança, fica complicado acontecer todo esse processo que a gente está trazendo aqui de uma forma leve. Então, não é só chegar e cobrar dos pais. E os pais também esperar dos filhos. É pensar no seu, né? Não é só pensar no seu, exatamente. É cada um trazer um pouquinho do seu e ver com cada ingrediente aí qual a receita que vocês vão conseguir É muito fazer. isso, porque a gente fala também de pontos negativos, mas também, assim, a evolução de conversa, a evolução de confiança é muito bonito também. Porque se a gente pegar a passagem do tempo de lá de trás até agora, é muito bonito ver essa evolução, que a gente também pode ter uma abertura sobre conversar sobre coisas pessoais. Não que todo mundo tenha,
Mas, assim, é muito bonito ver essa evolução. E é o que a senhora falou. É uma via de mão... A adolescência não era ouvida, a infância não era ouvida. É uma via de mão dupla, porque se tudo se é assim, a gente quer um abraço. Sendo que, vamos lá, quando ela quer dar um abraço, a gente também quer. Então é justamente essa via de mão dupla. Se você quer um abraço, por que você não dá um abraço? Justamente. Ai, mãe, queria tanto te abraçar agora. Ai, mãe, tô precisando de um abraço. Ai, pai, queria tanto um abraço. No lugar de ficar, poxa, queria tanto um abraço, pai. Reclamando. Mas ele nunca me abraça. Fazer a sua parte também, né? E ele do outro lado, caramba, queria tanto dar um abraço no meu filho, na minha filha, mas toda vez que eu abraço, ai, que saco, sai daqui. Eu escuto muito isso dos pais no consultório. Eu não sei como chegar no meu filho, porque toda vez que eu tento chegar, às vezes eu tento ser o parceiro, aí é com aquelas piadas de tiozão, mas tá tentando, é pra ver, é pra comer. Tá ali na tentativa. A mãe de Daniel dançando, como é? Mamonas Assassinas. Pelo amor de Deus. Isso foi muito bom. Minha mãe, Gente, se bota Mamonas Assassinas aqui, ela... Mas a gente ela se diverte. E só pra... Queria que a senhora desse uma parte final, só pra deixar uma mensagenzinha para os pais, pros filhos, porque a gente sabe que é uma via de mão dupla e que, assim, tanto os pais como os filhos precisam de conversa, precisam de diálogo, precisam de um abraço, precisam de um toque físico, momentos juntos precisam de tempo de qualidade, precisam disso. Então eu queria uma mensagem da senhora, para só pra a gente poder concluir isso. Então, vamos quebrar a quarta parede e olhamos para a nossa câmera linda. Então, pra você, pai e mãe, e pra vocês, filhos também. Te amo, mãe. Aproveitem o seu tempo. O momento é agora. A construção é agora. Então, tentem ir quebrando essas barreiras. E se vocês estão com muita dificuldade, procurem ajuda. Porque é possível, sim, ter essa relação de confiança, de amorosidade e de muito denguinho feito eles estão pedindo aqui. Justamente. Vocês estão entendendo, né? Mãe, eu amo quando a senhora dança Mamonas Assassinas e suas piadas engraçadas. Mais uma vez, contato de Jana. psicoterapia de Jana aqui embaixo. E só uma coisa, a agenda vai estar lotada Pedro depois, Almeida não está aqui hoje porque ele decidiu perder na última quarta-feira. Você se sentiu humilhado? Fomos roubados, mas a gente ganhou moralmente porque foi 5-2. No futebol. E ele não está aqui, ele não está aqui por vergonha de aparecer, ok? Então se Pedro, se você está vendo esse vídeo nesse momento, você é fraco no futebol. Mentira, Pedro, ele tá estressado. Só, Eu calma. concordo com o Daniel. Ele ganhou justamente, você que perdeu, que é ruim. Foi. E aí, só pra finalizar, é importante que vocês trouxeram isso e a gente acabou não contemplando de forma mais profunda. É importante entender que ansiedade, depressão, principalmente nessa geraçãozinha aqui pós-pandemia, não é mimimi, não é frescura. Falar sobre as emoções não é bobagem e a gente precisa sim dar ouvido a esses maravilhosos e maravilhosas em relação a isso, porque enquanto pais e mães, adultos, nós precisamos orientá-los e conduzi-los para que eles tenham uma adultez e uma vida o mais saudável mentalmente e fisicamente possível. Que no fundo é o que elas mais querem. Que é o que vocês mais desejam. Coloca o hashtag aí embaixo, hashtag pais e filhos. É isso, gente. Pais e filhos. Essa vai ser a hashtag do podcast de hoje. Pra poder Sobe essa contribuir com a hashtag. gente. Sobe E essa muito hashtag. obrigada, Jana, por estar aqui presente. Obrigado, Jana. Nós nos sentimos muito felizes. E muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Sigam a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram também, tá? Alcicast, _ Alcicast, na verdade, ok? É isso, Tchau, gente. Beijo. Muito obrigado. Te amo, mãe. Também te amo, mãe. Beijão. Beijo.